E aí, pessoal, bora mergulhar direto nessa análise de hoje para desmistificar o famoso artigo 22 da Constituição Federal de 88. A ideia aqui é entender, na prática, como funciona a verdadeira planta baixa das nossas leis e a competência privativa legislativa da União. Olha só para essa imagem. Ela ilustra perfeitamente o nosso foco central, a autoridade da União Federal. Sabe aquela necessidade de uma lei valer exatamente do mesmo jeito lá no Amazonas e lá no Rio Grande do Sul? Pois é. Sem essa base sólida, a estrutura de um país desse tamanho todo simplesmente desmoronaria. Para não ficar aquela coisa pesada de texto jurídico, a gente dividiu esses 30 incisos do artigo em 5 blocos lógicos, como está aí na tela. Vamos passar pelo conceito em si da competência privativa, depois direito e cidadania, economia e infraestrutura, segurança e, por fim, a grande exceção, que é a delegação aos estados. Começando pelo nosso primeiro bloco, bora entender o que diabos significa essa tal de competência privativa na vida real. O lance aqui, o ponto crucial mesmo, é que esse artigo 22 funciona como um guarda-chuva gigante de uniformidade para o país todo. Ele garante que a regra do jogo seja a mesma em qualquer canto. É tipo, pensa num código-fonte de um sistema operacional. Os estados até podem rodar seus próprios aplicativos e regras locais, mas a linguagem central tem que ser igualzinha para todo mundo se entender. Passando agora para o segundo tema, vamos dar uma olhada em como a Constituição junta as coisas do dia a dia, os nossos direitos básicos e a parte da justiça. Olhando para essa tabela, é super interessante ver como essas áreas gigantes do direito estão todas no mesmo pacote. Isso basicamente prova que, seja para assinar um contrato civil ou para julgar um crime no direito penal, a régua tem que ser exatamente a mesma. Um julgamento no norte do país não pode seguir regras processuais diferentes de um lá no sul, né? E a coisa vai além, viu? Chega na própria garantia de quem nós somos, como a gente cuida das nossas fronteiras, quem é considerado brasileiro, a proteção dos povos indígenas, tudo isso é regra uniforme. Até mesmo a profissão, se a medicina ou a engenharia são reguladas, as regras vêm lá de Brasília, garantindo um padrão nacional para todo mundo que exerce a atividade. E como dá para ver agora, até mesmo a espinha dorsal da nossa Seguridade Social e as diretrizes básicas da educação ficam nas mãos da União Federal. A lógica por trás disso é muito clara: evitar que a gente tenha abismos de desigualdade regional em serviços vitais e garantir um piso comum para a população. Bom, avançando para o nosso terceiro bloco, aqui o papo é infraestrutura física e digital, aquela engrenagem pesada que não deixa o país parar. Lendo essa lista, fica muito fácil entender por que um governador não pode acordar e decidir inventar as próprias placas de trânsito ou sair distribuindo frequência de rádio e de celular do nada. Imagina o caos. Sem a União centralizando essas regras, a internet e as rodovias interestaduais simplesmente iam virar uma bagunça completa. E tem um motor econômico, né, que é todo desenhado nessa tabela. O dinheiro que circula, a política de crédito, o comércio entre os estados e até o que a gente tira do solo, tipo os minérios, é tudo domínio estritamente federal. A gente não teria uma moeda única ou qualquer estabilidade se cada estado tivesse uma política cambial diferente, por exemplo. Ah, e um detalhe super importante: a Constituição é viva, ela se adapta. Há pouco tempo, em 2022, a proteção de dados pessoais entrou de vez nesse guarda-chuva privativo da União. Isso é o reflexo da nossa LGPD. No mundo digital, imagina o pesadelo absoluto que seria para uma empresa ou para um cidadão se cada estado brasileiro tivesse uma regra diferente sobre privacidade de dados. Impossível. Entrando agora na quarta parte, a gente vai falar da artilharia pesada, as ferramentas institucionais para garantir a segurança da nação. O X da questão aqui é que, num momento de crise extrema, ou quando o assunto é proteger o espaço aéreo e o mar do Brasil, só o governo federal tem a caneta na mão. Intervenções mais agressivas, tipo desapropriações ou requisições militares numa situação de guerra, precisam de um comando único. Não dá para ter vozes divergentes numa hora dessas. Agora, uma curiosidade sobre a polícia. A gente sabe que os estados comandam as suas próprias polícias militares e bombeiros no dia a dia, certo? Mas legislar sobre as diretrizes gerais de como eles se organizam, isso é privativo da União. O grande objetivo é manter um padrão nacional coeso de segurança pública em qualquer lugar do Brasil. E tem esse detalhe que sempre pega o pessoal de surpresa. Qualquer aspecto que envolva material ou atividade nuclear é controle federal absoluto. Seja para gerar energia, fazer pesquisa pacífica ou para uso na medicina, a regra vem toda de cima.
o que faz todo o sentido do mundo quando a gente está lidando com uma questão de segurança tão delicada. Certo? Chegamos no nosso último bloco. E é aqui que a Constituição apresenta uma reviravolta brilhante. Depois de ver todo esse poder concentrado lá em Brasília, fica aquela dúvida no ar que a gente colocou na tela. Será que os estados nunca, em hipótese nenhuma, podem meter a colher nesses 30 assuntos? Será que o sistema é totalmente engessado? E aí vem a grande sacada. O parágrafo único desse artigo mostra que a palavra privativa não quer dizer exclusividade absoluta e intocável. Existe uma válvula de escape bem interessante que é a lei complementar. Por exigir um super apoio lá no Congresso, é uma ferramenta muito rigorosa, usada só para autorizar os estados a legislarem sobre detalhes bem específicos de tudo isso que a gente viu. Olha só como isso constrói um federalismo inteligente. A União é quem dita a regra geral e abrangente de tudo, mas ela pode, através dessa lei complementar, delegar questões muito pontuais para os estados. Na prática, é como se o governo federal segurasse a chave principal da casa, mas pudesse emprestar uma cópia temporária e super controlada se um estado precisar resolver um problema bem específico da região dele. Bom, para amarrar toda a nossa análise de hoje, fica essa reflexão aí na tela. Essa estrutura gigantesca do artigo 22 não é só teoria. Ela define se a internet funciona no celular, o valor do nosso dinheiro, as garantias do nosso trabalho. Se a Constituição é a nossa planta arquitetônica, como será que esse equilíbrio de poder impacta cada pequena regra da nossa vida prática? Fica aí o pensamento para a gente matutar. Vamos continuar investigando os alicerces das nossas leis num próximo encontro. Até mais!